O PlayStation 5 é um console de 64 bits. Isso mesmo, 64 bits, o mesmo número do Nintendo 64, um console de 1996. Então quer dizer que o PlayStation 5 é tão potente quanto o Nintendo 64? Claro que não. E é justamente por isso que a indústria parou de usar esse número. Hoje eu vou te explicar de uma vez por todas o que são os bits e por que esse número virou completamente irrelevante. Então, fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Se você cresceu nos anos 80 e 90, assim como eu, você com certeza viveu a guerra dos bits. A gente não falava qual console era melhor, a gente falava quantos bits tem o seu videogame. Meu Master System é de 8 bits, mas meu Mega Drive é 16, meu Super Nintendo também é 16, mas é melhor. E aí vieram os 32, os 64, os 128 e de repente, silêncio. Ninguém falou o PS3 é de 256 bits ou o PS5 é de 512 bits. O número simplesmente sumiu da conversa. Mas por quê? Será que os bits acabaram? Será que não importam mais? Ou será que a gente foi enganado esse tempo todo? Para responder isso, primeiro a gente precisa entender o que esse número realmente significa. E eu te garanto, não é o que a maioria pensa. O que os bits realmente significam. Muita gente acha que bits significa poder gráfico, tipo 16 bits é mais bonito que 8 bits. Bom, visualmente até faz sentido quando a gente compara, né? Mas tecnicamente não é bem assim. O bit é a menor unidade de informação que um computador entende. É um 0 ou 1, ligado ou desligado, sim ou não, beleza? Quando a gente fala que o Mega Drive, por exemplo, é um console de 16 bits, a gente está falando do processador dele, mais especificamente da largura do barramento de dados. Ou seja, quantos bits o processador consegue processar de uma vez só. Pensa assim, imagina que o processador é um caminhão fazendo entregas. Um processador de 8 bits é um caminhão que carrega 8 caixas por viagem. Um de 16 bits carrega 16 caixas. Mais caixas por viagem, mais trabalho feito em menos tempo. E isso afeta tudo, a quantidade de cores na tela, o tamanho dos sprites, a complexidade dos cálculos, a velocidade do jogo. Por isso que, na prática, mais bits geralmente significava jogos mais bonitos e complexos. A corrida dos bits. A maior guerra do marketing gamer. E a indústria percebeu isso. Se mais bits igual melhor, na cabeça do consumidor, então era só gritar o número mais alto. O Atari 2600 era 8 bits, mas ninguém falava isso na época. O termo nem era popular. A guerra começou de verdade quando a NEC lançou o TurboGrafx 16 em 1987 no Japão sob o nome de PC Engine. O nome já dizia tudo. Ei, somos 16 bits e a Nintendo ainda está nos 8. Foi uma jogada de marketing pura. Aí a Sega entrou com o Mega Drive, também 16 bits e jogou pesado. Quem não lembra do Genesis does what Nintendo don't? A Sega vendia os 16 bits como se fosse uma revolução e comparado ao Nintendinho, era mesmo. A Sega queria apostar tanto nisso que até trouxe o Mega Drive com um 16 bit bem grande na carcaça. E a Nintendo respondeu com o Super Nintendo, também 16 bits, mas com chips especiais como Mode 7 que fazia coisas que o Mega Drive não conseguia. E aí ficou aquele debate eterno. Mega Drive tem processador mais rápido, mas o Super Nintendo tem mais cores, bits iguais, mas resultados diferentes. E essa é a primeira pista que o número não contava toda a história. Mas a escalada continuou. A Atari tentou voltar com o Jaguar em 1993 gritando para os 4 ventos 64 bits. Faça as contas ou do the math, era o slogan deles. 64 bits numa época em que a Sega e a Nintendo ainda brigavam no 16. Mas o Jaguar foi um fracasso. Os jogos eram ruins, o controle era horrível e ficou provado que bits num papel de propaganda não salvam um console ruim. Eu lembro de ver o Jaguar em uma revista de games pela primeira vez e pensar, 64 bits? Esse deve ser o bichão mesmo, hein? Custava uma grana alta, mas quando fui olhar os jogos dele, cara, decepcionante. A geração 32 e 64 bits. Quando a conta começou a não fechar. Aí chegou a geração do PlayStation 1, Sega Saturn e Nintendo 64. E aqui a confusão ficou bonita. O PS1, 32 bits. O Saturn, 32 bits. Na verdade, ele tinha dois processadores de 32 bits rodando em paralelo. Mas enfim, o Nintendo 64, 64 bits. Pela lógica dos bits, o Nintendo 64 deveria destruir o PlayStation 1, certo? Mas o que aconteceu? O PS1 vendeu mais de 100 milhões de unidades e o Nintendo 64 vendeu 33 milhões. É a história de Davi derrotando Golias. O console de 32 bits massacrou o de 64. Por quê? Simplesmente porque o PlayStation 1 usava CD-ROM, mais espaço para jogos maiores, com voz, vídeos, trilhas sonoras completas. O Nintendo 64 ficou no cartucho, que era mais rápido, mas muito mais limitado em espaço.
Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Resident Evil 2 com vozes e cinemáticas, nada disso caberia num cartucho de Nintendo 64. Apesar de a Angel Studio, que é a atual Rockstar San Diego, ter feito um milagre comprimindo Resident Evil 2 em um cartucho de Nintendo 64. Bom, e foi aí que ficou claro, bits não são tudo. A arquitetura, a mídia, o design do hardware, os jogos disponíveis, tudo isso importava mais que o número de bits do processador. Mas antes de continuar, eu quero saber se você está curtindo essa viagem pela história dos bits. Se você já discutiu com algum amigo se Mega Drive ou Super Nintendo era melhor por causa dos bits, deixa o like que isso ajuda demais o canal. Eu agradeço muito o seu apoio. Mas bora continuar. A geração dos 128 bits. O último suspiro. A geração seguinte, Dreamcast, PS2, GameCube e Xbox, foi a última a usar o termo. O Dreamcast se vendia como 128 bits, o PS2 tinha o tal do Emotion Engine. Mas olha o que é interessante, o PS2 era de 128 bits? Depende de como você conta. O processador principal era de 64 bits, mas a unidade vetorial operava 128 bits. O GameCube tecnicamente rodava um processador derivado do PowerPC, focado em eficiência. O Xbox original usava um Pentium 3, basicamente um processador de PC de 32 bits. Ou seja, nessa geração, cada console media os bits de um jeito diferente. O número virou tão confuso e tão manipulado que perdeu o significado, não dava mais para comparar. E sabe o que é engraçado? O Xbox original, que era apenas de 32 bits, era o mais potente da geração. Rodava jogos sorrindo que o PS2 suava para processar, porque o Xbox compensava com mais memória RAM, uma GPU melhor e um HD interno. Os bits eram quase irrelevantes. Por que paramos de vez? A partir do Xbox 360, PS3 e Wii, ninguém mais falou de bit, e existem 3 razões para isso. A primeira razão é que todos ficaram em 64 bits e nunca mais saíram. Do PS3 até o PS5, do Xbox 360 até o Series X, todos usavam processadores de 64 bits. Não tem mais corrida. 64 bits é mais do que suficiente para endereçar toda a memória que um console precisa. Aumentar para 128 bits hoje não traria nenhum benefício prático para os jogos. O segundo motivo é que o poder real mudou de endereço. Hoje o que define a potência de um console é a GPU, ou seja, a placa gráfica. É ela que renderiza os mundos abertos gigantes, os Ray Tracing, os 4K 60 FPS e GPU se mede em teraflops, núcleo CUDA, clock speed, não em bits. Além disso, tem a quantidade de RAM, a velocidade do SSD, a arquitetura do processador, são dezenas de variáveis. Reduzir tudo a um número seria como avaliar um carro só pela cilindrada. E a terceira razão é que a indústria ficou esperta. Depois do fiasco do Atari Jaguar e da confusão dos 128 bits, a indústria entendeu que usar bits como marketing podia se virar contra a marca. Se você grita 128 bits e o jogo roda mal, o consumidor se sente enganado. Hoje o marketing foca em experiências, resolução, frame rate, tempos de carregamento, exclusivos, coisas que o jogador sente na prática. O legado dos bits, o que fica? Mas olha só, mesmo que os bits tenham virado irrelevantes como medida técnica, eles deixaram um legado enorme na cultura gamer. Quando a gente fala era 8 bits ou era 16 bits, todo mundo sabe exatamente do que a gente está falando. Virou mais que um número, virou a identidade de uma geração. 8 bits é Nintendinho, Master System, pixels grandes, trilhas sonoras chipadas que grudam na cabeça até hoje. 16 bits é Mega Drive, Super Nintendo, a era de ouro dos jogos 2D, dos beat'em ups, dos RPGs épicos. Para minha geração, 8 e 16 bits não são apenas especificações técnicas. É o barulho do Mega Drive ligando, é o som da moedinha do Super Mario Bros tocando quando a gente inicia o jogo. É sábado de manhã com o controle na mão e nenhuma preocupação, sem aluguel para pagar, sem boleto, apenas curtir o momento. E isso, meus amigos, nenhuma especificação técnica consegue medir. Então, respondendo à pergunta do título, a gente parou de contar bits porque eles simplesmente pararam de importar tecnicamente, mas emocionalmente eles vão sempre ser muito importantes pra gente. Mas agora eu quero saber de vocês. Em que era de bits vocês começaram a jogar? Foi nos 8 ou 16 bits? Ou vocês já entraram direto nos 32 com PlayStation? E mais, vocês realmente sabiam o que os bits significavam ou, igual a mim, só repetiam o número para ganhar discussão no recreio? Comenta aqui embaixo que eu faço questão de ler todos os comentários. Eu só fui aprender sobre os bits muito tempo depois. E se você curtiu o vídeo e aprendeu algo novo,
Deixa aquele like lindão, isso ajuda o algoritmo a mostrar esse vídeo para mais gente da nossa comunidade retrô. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Pelo menos 2 vezes por semana tem conteúdo novo aqui no canal. Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!